Então nós vamos tratar de sistema de abastecimento de água. Não é objetivo aqui falar de pormenores como o dimensionamento, pormenores sobre a parte de tratamento, a parte química, porque isso é uma coisa específica da disciplina de saneamento dentro do curso de engenharia civil. Então a ideia é que dá mais uma noção geral dos elementos, do funcionamento de um sistema de abastecimento de água, dá uma situação mais superficial, tá? Apresentar os conceitos básicos. Então, para que a gente precisa de um sistema de abastecimento? Provimento a toda a população de água, aos sentidos de sanitariamente pura em quantidades suficientes a todos. Então a gente tem aqui duas palavras, qualidade e quantidade. A gente tem que fornecer o município, no caso a companhia, né, que fornece água, no caso aqui no Paraná, Sanepar, tem que fornecer água numa qualidade aceitável, né, e numa quantidade aceitável também. Então, por exemplo, você não pode dizer que um bairro X ficou sem água porque o bairro Y consumiu mais do que o normal num determinado dia, né? A gente tem que ter noção da quantidade, qual que é a população no nosso município, para a gente conseguir atender a todos. E a qualidade é questão de potabilidade da água, né? A gente não pode distribuir uma água contaminada. Então, aqui diz, ó, água potável é água adequada para consumo humano. Então, não é água pura, quimicamente falando. Então, quando a gente fala em água potável, ela sofre ali a injeção de algumas substâncias na parte do tratamento, como vamos pegar ali o flúor, né? O que é o flúor? É um elemento inorgânico, né? Um sal mineral que ele faz bem ali para os nossos dentes, ele evita a gente pegar cárie, né? Então esse sal mineral ele é injetado ali no tratamento da água. Então a gente não está falando em água pura, a gente está falando em água potável, né? Água potável quer dizer que a gente consiga beber ela. Então basicamente o que ele está dizendo aqui perfaz predeterminados requisitos físicos, químicos e bacteriológicos têm garantia higiênica, tá? Então a gente tem que pensar ali na questão tanto da parte física da água, parte química, como a questão das bactérias. E também a água potável é a única espécie a ser oferecida à população, independente do uso. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai fornecer a água que serve para beber, vai ser a mesma água que a gente vai lavar roupa, vai ser a mesma água que a gente vai fazer vamos lavar o carro, vamos lavar o passeio, tá? Então é uma água só. A gente não tem como fornecer uma água suja para lavar passeio, né? Uma água contaminada e outra água potável. Não, é um tipo só. Então aqui requisitos são 4 termos. Organolética, não possui odor nem sabor objetáveis, então a água para ser considerada potável ela não pode ter gosto, cheiro, né? Quer dizer, sabor e odor. Ela tem que ser, entre aspas, neutra. Física, ser de aspecto agradável, não ter cor nem turbidez acima do padrão de potabilidade. Eu já vou explicar mais adiante o que significa essa palavra turbidez. Química, não conter substâncias nocivas ou tóxicas acima dos limites de tolerância para o homem. Então, a gente faz a captação da água em um determinado rio, e esse rio ele pode ter algumas substâncias tóxicas, né? Ele pode estar poluído. Então, a gente tem que eliminar essas substâncias com o tratamento da água. E a questão biológica, não conter germes patogênicos. Então, essa palavra patogênicos vem lá de patologia, né? Que seriam germes que causam doenças, causam problema para o nosso organismo. Então aqui falando o que é a turbidez. Ó. Turbidez ou turvação é uma propriedade física dos fluidos que se traduz na redução de sua transparência devido à presença de materiais em suspensão que interferem com a passagem da luz. Então a passagem da luz é um critério para a gente medir, né, a turbidez. Ó. Então tem aqui turbidez menos 10, aumenta para 200 e aqui aumenta para 1500, quer dizer, a água vai ficando cada vez menos transparente, né? Ela vai pegando cor e lógico que a gente sabe que a água tem que ser ali transparente, a gente não vai tomar uma água com uma turbidez ali de 1500, por exemplo, né?
Resumindo o que está escrito nesse slide, ele está falando ali do poder dissolvente da água. Então a água ela é conhecida como solvente universal, quer dizer que ela consegue dissolver boa parte das coisas. Lógico que tem coisas que não são dissolvidas na água, como os óleos, por exemplo, né? Se a gente colocar óleo e água, o que for mais denso vai para baixo, o que for menos denso vai para cima. Mas a boa parte das coisas ela consegue dissolver, tá? Por isso que a gente considera ela como solvente universal. Isso pode ser bom, né? E por outro lado, como diz aqui, também ela vai carregar substâncias tóxicas difundidas ali, né? Então, para essas substâncias, a gente tem algumas normas aqui, norma da ABNT, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que tem um limite, né? Então aqui, ó, são fixados limites de tolerância que são apresentados na tabela que eu vou mostrar, que a gente consegue saber, por exemplo, até certo ponto tá tolerável, né, certa substância, então não tem problema. A partir de tal ponto a gente tem que tratar. Então aqui a vasta disseminação de micro e macroparasitas, micro quer dizer pequeno, macro quer dizer grande, no meio ambiente se estende às águas naturais, né, com exceção dos lençóis aquíferos. Então a gente vai ver mais adiante que existem várias maneiras de se captar a água, né, fazer a captação de água. E às vezes a gente não consegue captar num lençol aquífero, a gente vai captar num rio, né? Então o rio a gente sabe que ele está mais sujeito a ter poluição, né? Ele tem alguma substância química ali que seja indesejável do que um aquífero, por exemplo. A pequena tolerância para as espécies inócuas é aferida pelo NMP. Então o que significa o NMP? É o número mais provável, baseado na contagem das bactérias dos grupos coli aerogenes. Então, esse NMP é o número que eu falei aqui no slide anterior, no critério anterior. Ó. Eu já vou pular um pouco para a tabela, depois eu volto. Ó. Aqui, no caso, está classificado como valor máximo permitido, tá? Então, a gente tem aqui na tabela. A tabela aqui é grande, mas resumindo o que está aqui, lógico que a gente não precisa saber tudo isso, mas entender como a tabela funciona. A gente tem aqui a unidade em miligramas por litro, por exemplo, né? E a gente tem aqui o valor máximo permitido, 0,005. Quer dizer que desse parâmetro aqui é permitido no máximo esse valor aqui, tá? Então ali tem o asterisco 2, ó, lá na legenda da tabela diz lá, ó, valor máximo permitido, tá? Então a gente pode verificar quais são os valores máximos permitidos. Voltando, a gente pode dividir aqui 3 tipos de impureza, tá? Impurezas em suspensão, quer dizer que suspensão, elas estão suspensas ali na água, então entra bactéria patogênica, alga, protozoário, fungo, vírus, vermes, larvas, né, que causam doenças, areia, silto e argila, né, que são os elementos que causam a turbidez. Então ele vai, lembrando lá, ele vai mudar a cor da água, né? Imagina uma água cheia de argila lá, ela vai ficar mais vermelha, marronzinha. Impurezas no estado coloidal, eu já vou explicar o que é estado coloidal. Entra ali corante de origem vegetal, sílica, vírus que provocam doenças. E substâncias dissolvidas, então tem ali sal de cálcio, magnésio, sais de sódio, óxidos de ferro, chumbo, cobre, iodos, flúor, gases, etc. Então o que seria impurezas no estado coloidal? Tá? Estado coloidal é um sistema quando as partículas são muito pequenas e não podem ser vistas a olho nu. A gente diz que é uma solução coloidal. Então, definindo, solução coloidal é uma solução onde as partículas dispersas têm um tamanho médio compreendido entre 1 e 100 nanômetros, denominado partículas coloidais. Então, para a gente ter uma ideia de como isso é pequeno, ó, a gente tem aqui o metro, vai descendo, né? Decímetro, centímetro, milímetro, até chegar lá no nanômetro, ó. É 10 na menos 9. Então, basicamente, a gente pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão, tá? Imagina o tamanho disso aí. Então, ali, ó, vírus que provocam doenças, por exemplo, né? A sílica. São coisas muito, muito pequenas.